sejam bem-vindos. O pessoal já tá entrando, que bacana. Gente, a live de hoje é mega especial porque a gente vai trazer aqui um convidado ilustre, o nosso cliente Janan. O Janan, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho, mas ele é um cliente que já tá com a obra dele pronta, tá? Ele fez o projeto aqui com a gente, já tá com a obra pronta. E eu chamei ele aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, tirar um pouco das dúvidas, né? Porque a gente fala aqui sobre o processo, sobre obra, sobre projeto, mas nada melhor do que alguém que vivenciou tudo isso na prática, né? Para contar para vocês, para mostrar como é que foi o processo. Então eu convidei ele para vir conversar aqui com a gente hoje, tirar as dúvidas de vocês, né? E para realmente vocês acreditarem que é possível sim construir um projeto feito online, né? O terreno do Janan é um terreno não plano, né? Então é bem desproporcional ali, mas a gente conseguiu fazer um projeto bem bacana, aproveitando mesmo o jeito que o terreno era, então a obra ficou linda. Tem foto lá no feed, depois a gente vai mostrar pra vocês também, tá bom? Então acompanha essa live aqui, eu vou adicionar o Janan e vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor ele, tá bem? E tirar todas as dúvidas que ainda restam aí sobre projeto e construção, tá bem? Deixa eu adicionar aqui o Janan então, que ele já tá aqui esperando. Será que foi? Está carregando. Olá! Boa noite, Janan. Tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Deixa eu só tirar esse fone. Vou colocar o fone ali, que aí fica melhor de ouvir, né? Beleza. Tudo certo, Janan? Tudo jóia? Tudo bem. Graças a Deus. Que ótimo. Bom, tava aqui explicando pro pessoal, né, que a gente tá sempre falando de projeto, de construção, mas nada melhor do que trazer alguém que vivenciou todo esse processo, né? Viveu na prática ali, passou por todas as etapas. E o pessoal geralmente tem muita dúvida, né, sobre o projeto, sobre a construção. Então eu falei, né, que eu trouxe você aqui para tentar tirar essas dúvidas dele, para também, né, trazer alguém que passou por todos os projetos de construção e contar um pouquinho do processo pro pessoal. Então, eu queria que você começasse se apresentando. Janan, já contei ali um pouquinho da sua história, mas pode, né, falar você, o que que você faz. Então, primeiramente, né, é um prazer mais uma vez estar conversando com vocês. Tá dando para me ouvir bem? Aqui tá ótimo. Tá, Se o pessoal tá? quiser responder aqui Tá também, ótimo, né? pra mim tá ótimo. Ah, tá, beleza. Então tá, primeiramente é um prazer, né, novamente estar aqui conversando com vocês. A gente já tem aí acho que a gente já até pode falar, a gente já é amigo, tudo, porque né, esse tempinho aí de trabalho e tudo, né, vocês estiveram envolvidos na minha obra esse tempo todo. Mas enfim, meu nome é Janan, né, Janan Cito, e meu nome é um pouco diferente, né, família peruana. Mas, então, eu sou de Moeda, Minas Gerais. Eu não sei se o pessoal conhece a cidade. É o interiorzinho de Belo Horizonte, né? Uma cidade aqui de 5 mil habitantes, mais ou menos. Então, eu, na verdade, sou músico, né? Minha profissão, meu trabalho, assim, de atuação principal, eu sou músico, sou cantor, né? Numa gravadora. E sou músico também, e também trabalho, assim, eu estudei, né, mas assim, amo demais a área, só que devido à questão de trabalho minha, que eu tenho uma demanda, embora com pandemia, mas a gente faz alguns trabalhos ainda aqui de maneira remota, com a música, mas eu também sou designer de interiores. Eu não sei se os meninos comentou com vocês. Que legal. Eu estudei na Instituto Brasileiro, né, de Design de Interiores. E aí é uma coisa que eu gosto bastante, mas assim, uma das coisas que me inspirou muito, né, assim, até mesmo citando essa questão como design de interiores, me inspirou a contratar vocês foi assim, a questão da qualidade, né, dos trabalhos bem feitos, porque assim, a gente, pelo menos eu, né, eu tô já me adiantando algumas coisas aqui, mas é porque eu lembrei desse ponto. Pelo menos eu aqui na região, assim, a gente vê alguns profissionais e nem todos conseguem captar uma qualidade de renderização, uma qualidade de imagem, uma qualidade dos detalhes, vamos pensar assim, né, quando se fala de um projeto. Mas pode continuar, é basicamente isso.
Bacana, Janã. Legal. Até convidar o pessoal, né? Depois de terminar a live, vão lá no perfil do Janã conhecer o trabalho dele. Eu já conheci, manda muito bem. Então, né, quem gostar, se interessar Obrigado. também, deixar ali seguir o Janã, que ele manda bem no trabalho. Janã, bacana, então. Agora Obrigado. eu vou te fazer umas perguntinhas, tá? Mas pode falar Tá. ali o que você quiser. Se o pessoal também tiver pergunta, pode ir mandando. Mas o intuito é que seja uma Uhum. conversa mesmo, né? Bem tranquila. Se quiser, né, colocar outro assunto em Sim. pauta também, fica à vontade, tá bem? Bom, queria Beleza. começar te perguntando, então, o que que te motivou a procurar um projeto na internet? Eu acho que você já até explicou um pouquinho, né, que os profissionais ali da tua cidade Sim. talvez não atinjam tanto, mas o que que foi o voto de Sim. confiança, assim, não vou fazer presencial, vou fazer online? Tem, sim. Olha, foram vários fatores, né? Um deles, eu vou falar assim, na prática, eu achei mais, em relação à questão de ser um pouco mais, assim, na verdade, até bem mais em conta. É, o, por ser um projeto à distância e tal, acredito até mesmo que para os profissionais você tem ali toda uma maneira um pouco mais prática de trabalhar, querendo ou não, vocês têm como ofertar ali um serviço, né, uma prestação de serviço de um preço de mercado diferenciado, mais em conta, né? Do que pelo menos a gente vê na região toda aqui, né? E aí vem também aquela questão de você fazer com um profissional só basicamente tudo, né? Assim, porque aqui, assim, né? Às vezes você vai contratar um engenheiro para poder fazer o projeto estrutural, aí às vezes acontece o engenheiro falar assim, não, eu faço arquitetônico, né? Mas a gente sabe que né, tem todos ali os parâmetros. Ele, né, um arquiteto ele vai olhar todos os pontos, ele vai olhar a questão estética, a questão justamente arquitetônica, modernizada, se o cliente gostar. Né? Eu, particularmente, eu gosto desse conceito moderno, né, das casas aí com os níveis. Então, assim, aí vai essa coisa. Uma vez que você tem ali que contratar e ficar, procura um arquiteto, procura um engenheiro, e aí, de repente, o arquiteto tem as suas limitações e o engenheiro também tem as suas limitações, e aí vocês também fazem a questão até do design de interiores também, que é um outro ponto maravilhoso. Inclusive, sou apaixonado pelo design de vocês, embora eu faça algumas coisinhas assim, mas os trabalhos de vocês no design é lindo. Então, assim, eu acho que isso me motivou bastante, porque basicamente eu fechei tudo com vocês, né? Assim, eu só não fiz alguns projetos porque na minha cidade não era exigido, sabe? Algumas coisinhas tipo hidrossanitário, algumas coisas assim, mas eu sei que tem lugares que tem essa exigência, então é muito prático você contratar uma empresa que você pode basicamente com ela resolver tudo ali de uma maneira até mesmo sem ter aquele conflito. Porque eu não sei se existe muito isso aí. O engenheiro não bate com a ideia do arquiteto, e aí fica aquele conflito. Às vezes até uma coisa pessoal, uma coisa assim, eu não concordo com isso aqui. E como a gente está num grupo, né? Vocês me colocaram no início em um grupo, e nesse grupo estava o arquiteto, né, a Marcela, estava lá o engenheiro, estava lá o pessoal da equipe toda, você e todo mundo, né? E todo mundo assim se auxiliando, né? Eu estava precisando cobrar meus prazos lá, aí eu falava com o responsável lá e vocês davam a cobrança do jeito de vocês lá entre si. A mesma coisa acontecia, eu estou tendo um probleminha aqui com o projeto arquitetônico. Então vocês mesmos se resolviam. Eu achei isso prático para mim, para não ter que ficar colocando ali, né? O engenheiro não bateu muito bem com a ideia do arquiteto e vice-versa. E aí eu achei prático isso. O valor bom, a questão do desnível, eu acho que você vai me perguntar provavelmente depois sobre isso daí, mas basicamente achei muito prático, sabe? No começo, desculpa, lembrei aqui de um detalhe, no começo eu achei que precisaria do meu terreno ser plano para eu comprar um projeto à distância. Então eu fiquei um pouco preocupado. Até na época eu já tinha a ideia de comprar um projeto à distância, até mesmo pelo custo-benefício. A outra coisa, o tempo também. Embora todo o processo existe um tempo, né? A gente sabe aqui na região que, pelo menos na minha região aqui, o pessoal pede um prazo absurdo para fazer um projeto, né? E com vocês eu teria essa praticidade aí, é uma equipe grande trabalhando, então os prazos são mais rápidos. Bacana, eu achei muito interessante, né, a parte de você falou de realmente ter tudo em um lugar.
né? E é uma tecla que a gente sempre bate e tenta mostrar para os clientes, né? Porque tem algo que a gente chama de compatibilização dos projetos. Ou seja, todos os projetos eles têm que estar conversando entre si, né? E quando as pessoas Sim, fazem, né, igual você falou, arquitetônico com uma pessoa, o elétrico com um engenheiro, o hidrossanitário sim, com sim. outro, né? Os projetos eles podem se encavalhar ali. Aí você vai construir, você vê que tem uma É, tubulação a- passando no lugar de uma fiação, né? E dá tudo errado. sim, Então, o sim. interessante É, mesmo de fazer com uma empresa só é que, né, como você falou, a gente se conversa e todos os projetos eles ornam entre si, né? Eles ficam compatibilizados, o que facilita muito na obra, né? Mas bacana, legal saber. facilita. É. E gostei bastante, né, das palavras que você usou ali, praticidade, tudo em um lugar só, economia. Eu acho que é realmente o que a gente sempre tenta passar, né? O diferencial é que era a gente Sim, falando e agora, né, o pessoal tá ouvindo ali da boca de um cliente, né? De quem passou por esse processo. sim, Então é muito sim. interessante. Legal. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o projeto, né? Antes de você vir conversar com Sim. a gente, fechar o projeto, você já visualizava como você desejava a sua casa? Você já visualizava ela pronta ou você tinha alguma dificuldade, assim, de repente, planejar antes de falar com a gente, né? Então, olha, né, acho que talvez na minha particularidade, né, pelo fato talvez de... É a terceira casa que eu estou construindo, sabe? Então, assim, na primeira, na verdade, eu fiz uma reforma, então foi meio que um aprendizado para mim. Na segunda, eu tive a experiência de contratar um profissional da região, né? E percebi muita coisinha que deixou a desejar, principalmente nos detalhes na questão arquitetônica, da fachada e tudo. Eu poderia ter usado mais, eu poderia porque isso tudo chama, né? A primeira casa eu fiz sem a intenção de vender, vendi, porque ela tinha todo um detalhezinho. Acho que até foi aí que eu fui me encontrando no designer, né, de interiores, porque eu decorei ela, eu fiz a móvel planejada. Então, na época que eu precisei vender, né, eu vendi com facilidade porque ela tinha toda uma cara, né, de casinha. Eu precisava falar casinha de boneca, nem gostava de falar, mas ia falar. E tal. E aí, na segunda casa, eu senti que faltou um pouco isso, porque a arquiteta que trabalhou na minha casa, ela mexia com outras coisas, então ela não dava aquela atenção assim e tal. Quando eu vim para fazer essa terceira casa, aí a outra eu vendi também. Eu vendi essa outra para fazer essa. E aí, quando eu fui para entrar para fazer essa casa aqui, eu meio que tinha uma ideia, assim, né? A experiência já das outras, eu já pensava, olha, eu quero uma casa moderna, uma casa com linhas mais retas, né? Eu quero uma casa com telhado embutido. Eu já tinha uma certa noção dos custos que eu ia ter, eu já tinha as ideias em mente. Mas essas ideias, elas eram confusas, né? Então, assim, me faltava entender como isso ia ser executado na prática, ou pelo menos na visualização de um projeto, principalmente pelo meu terreno, né? Que eu comprei até achando que era mais ou menos plano, e aí quando você tira o nível, né, você fica bobo de ver. Porque eu olhei assim, eu falei, tá numa descidinha, mas não é tão desnível. Quando eu fui ver, a gente tirou o nível, eu não lembro se deu 9 metros de desnível, Nossa. assim, porque ele tem um nível. Eu fui cego na hora de ver. Mas assim, por incrível que pareça, a minha construção, a gente está num bairro, que é um bairro da cidade novo, e é um bairro assim que tem toda uma expectativa de crescimento e de supervalorização, porque é o único bairro da cidade praticamente no centro, mas não dentro do centro. Eu sei que vocês viam lá aquelas vistas lindas que eu postava, né? Não, a Vocês gente até falou brincavam, que falavam assim, parece nossa, o fundo do Windows, sabe? parece um quadro. Falava assim, nossa, é aí mesmo, você não colocou um Photoshop. Mas a vista aqui tem isso mesmo. A gente tem aqui muita serra, né? A Serra da Moeda, tem muitas essas coisas aqui. E aí o bairro é lindo. Então, assim, eu acho que até mesmo ter sido desnível e a maneira que a gente trabalhou fez com que a minha casa hoje, assim, é uma das casas mais bonitas da região aqui. Todo mundo fala. Aqui tem todo mundo fala que a minha casa serviu de inspiração aqui para muita gente aqui no bairro. Que Porque todo bacana. mundo chega, quer tirar foto, quer perguntar. Inclusive, eu não sei se já procuraram, mas eu já indiquei para vocês aí vários. Passei vários Que contatos legal. aí e tal. Bacana. Legal, bom saber. Aí. A gente sempre fala também, né, que os projetos aqui, você vê ali no site, nossa, parece um negócio surreal, mas pode ser construído, né? Igual o seu projeto, ele foi construído Pode. assim, fielmente ao projeto, né? A gente compara ali o projeto com a sua foto ali da obra Sim, mesmo, a gente nem sabe qual é o projeto e qual é a obra. Então, seguir tudo certinho mostra que é possível sim, né? Bacana, sim, Janan. sim.
Agora eu queria falar, né? Porque muitas pessoas ainda acham que fazer um projeto é alguma coisa cara, né? E até é um erro que acontece porque muita gente pula a parte do projeto, né? Achando que está economizando. Sim, E a gente sempre bate aqui na tecla que, na verdade, o projeto ele é um investimento, né? E eu sim, com certeza. queria ver contigo se depois que você terminou a sua construção, você acha que o projeto foi realmente um investimento para você? Ou realmente foi dinheiro gastado a mais ali, não precisava do projeto? Como que foi? Olha, eu tenho um exemplo claro nisso aí, que é meu irmão. O meu irmão, ele é meio cabeça dura, e na época ele tá construindo há bem mais tempo que eu. Na verdade, eu já fiz três, ele tá na dele ainda. Eu vendi uma, eu vendi outra, eu tô nessa. Mas o meu irmão, ele na época que ele foi começar dele, ele foi construir no sítio da minha mãe, e aí na época eu comentei com ele, olha, ele tem um nome diferente também, chama Canchai, é diferente. E aí na época eu falei, Canchai, faz um projeto, né? Nem que seja um rascunhozinho eu desenho para você aqui do meu jeito, né? Não, né? Eu faço aqui um projetinho aqui num programa aqui para você, só para você ter uma ideia, pelo menos. Falei com ele, na época ele tava cabeça dura. Não, tá. Aí ele foi seguindo a ideia. Uma coisa que eu observo sempre, nas todas as obras que eu já mexi, é que a gente sempre, quando vai construir, quando está fazendo aquele gabarito, né, da construção, aquelas coisas ali, você acha que não cabe nada ali, né? Você vai fazer, você entra no banheiro ali, você fala, não, isso aqui não cabe, não é um banheiro, não, né? Porque o tamanho, né, antes de ter parede, dá uma impressão que é muito pequeno. Verdade. Então, assim, quando o meu irmão foi fazer, ele foi fazendo por rumo. Então, ele foi, mediu ali e falou, vamos fazer aqui um quadrado e tal. Pô, é incrível, a casa do meu irmão, ela tem 400 metros quadrados com os dois pavimentos. São dois pavimentos, 400 e 450, muito grande. Meu irmão gastou uma fortuna. E assim, não desmerecendo, mas a casa dele não tem é uma caixa de fósforo, sabe? A gente brinca, ele mesmo brinca, é uma caixa de fósforo. Quadrada e reta, e um trem enorme, com 7 quartos. Né? Não foi planejado. Então, assim, quando entrei nisso, eu fui justamente colocando os pingos nos is. Eu comentei com a Marcela, que era arquiteta, né? E com o pessoal, falei, olha, eu quero fazer uma obra e pensar nos detalhes. Então, eu já fui falando, ó, é um erro você pensar que, não, vou fazer uma casa, pelo menos no meu ponto de vista, vou fazer uma casa grande e vai gastar o mesmo valor, quero fazer uma casa de 200 metros e eu vou gastar o mesmo valor de uma casa de 150, 160. Hoje a gente sabe, cada metro na obra equivale a um valor aí alto, né? Então, assim, eu fui colocando muito, observando isso. Então, cada quarto que eu fiz pensando na questão, assim, olha, eu preciso dessa metragem, eu não vou colocar mais do que isso, até mesmo para futuramente, quando eu for fazer um móvel planejado, eu não ter que gastar uma fortuna com móvel planejado, e também não ficar um cômodo enorme, e aí vou colocar um quarto de 16 metros quadrados, a outra eu coloco 20, aí eu faço um banheiro gigante, no final uma casa que deveria ser de 130, fica com 250. Eu tenho visto isso, alguns vizinhos aqui, que estão construindo, que não tiveram talvez um acompanhamento, até mesmo um conselho, né, do profissional, que é uma coisa que eu acho que, se eu não me engano, vocês comentaram. A Marcela comentou, olha, quanto você pretende investir? Ela comentou isso comigo na época, o pessoal da equipe, que é um detalhe, porque a pessoa que não tem uma certa experiência de construção, né, com a planilha orçamentária, aquelas coisas, a pessoa que não tem uma certa experiência, ela pode pensar que o valor vai ficar uma coisa, eu tenho tanto para construir, dá para me construir, e às vezes não consegui chegar à metade, né? Eu aqui fui trabalhando assim, muito em cima do que eu tinha, e às vezes cobrando. Eu lembro que a gente fez um tamanho de sala, eu falei, não, eu quero diminuir um pouco, porque isso daí já vai se eu aumento aqui, aumenta ali, daqui a pouco minha casa chegou aos 200, 300 metros, né, e tal. Então, não sei se eu soube explanar, mas é isso aí. Legal, legal. Não, legal que você falou, né, da parte ali que a gente pergunta de quanto o cliente tem para investir. Isso é muito importante, a gente pergunta já no início, né, porque o que adianta a gente fazer um projeto ali enorme para o cliente, e igual você falou, se ele não vai conseguir construir até o final, né? Isso acontece muito, infelizmente. A pessoa tem ali um planejamento, começa a construir, aí daqui a pouco acaba o dinheiro, não tem o que fazer, tem que parar a obra. Né? Então, às vezes, é muito melhor a gente fazer um projeto mais compacto, né? Que vai caber no bolso do cliente, para que ele consiga construir até o final. Né? E também ali do que você falou de, tem um terreno grande, às vezes a pessoa não sabe aproveitar, né? Isso também acontece com quem tem terreno pequeno. E um projeto pode ser mágico nessas horas, né? Porque imagina, se você ter um terreno pequeno ali,
Se você for construir no olho, não dá certo. Mas um projeto, ele pode ser mágico, assim, né? A gente tem vários terrenos pequenos até no site. A gente tem projeto ali no site que tem 5 metros de testada, né? E a gente consegue fazer ali um projeto que caiba ali dentro, que tenha todos os cômodos necessários, né? Então, realmente, é na parte do projeto que a gente vê, né? Essa disposição. Igual você falou, a sala ficou muito grande, dá pra diminuir? Vamos diminuir. Né? Se fosse construir ali no olho, não dá, né? Construir a sala, não, vamos diminuir. Já é tarde demais. Que bacana, então, Jana. Então, eu tava falando um pouquinho sobre o seu terreno, né? A gente já comentou ali que tem bastante desnível. Isso. E eu queria saber como é que você se convenceu que fazer um projeto online realmente era confiável, pelo seu terreno ter um desnível considerável ali, né? Pois é, então, no começo eu também fiquei com essa dúvida, sabe? Porque eu não sabia. Aí vocês mesmos me orientaram, falaram assim que eu precisaria fazer um levantamento topográfico, né, plano e altimétrico, e com isso a gente conseguiria ter ali o detalhamento do terreno para poder o pessoal ali começar a ter noção do desnível, né? E foi bem simples, sabe? Eu achei que era uma coisa cara, foi bem barato. Hoje eu não sei, as coisas aumentaram demais, mas na época eu acho que eu paguei R$300 nesse levantamento topográfico. Na época acho que foi R$300 que eu paguei, um rapaz veio aqui, ele fez tudo direitinho, e com isso daí eu mandei para vocês, né, esse arquivo, e aí vocês, em cima desse desnível, né, do terreno, vocês aí conseguiram trabalhar e ter noção e me passar as possibilidades que eu tinha, né? E que era até um detalhe, porque no início eu comentei que eu não queria fazer uma terraplanagem e muito complexa, porque eu ficava com medo, né, de fazer, de repente, uma terraplanagem e virar um barranco aqui, outro ali, porque isso daí, querendo ou não, se a pessoa não sabe fazer direito, ela estraga o terreno dela, né? Então eu pedi para vocês, olha, eu quero trabalhar o máximo do jeito que o terreno tá. E aí foi o que vocês fizeram, ficou perfeito. E o legal foi que a gente conseguiu aproveitar, né, ali a disposição do teu terreno. Então, ali onde tinha o desnível, se eu não me engano, ficou a garagem, né? E a gente fez o projeto ali por cima. Isso. Bacana. Legal. Então, isso, foi. A topografia, inclusive, né, a gente indica para todos os clientes fazerem, né? Porque, realmente, com o estudo topográfico, a gente tem exatamente ali os desníveis do terreno, né? Quais sejam eles. E a gente consegue, sim, fazer um projeto por cima com segurança, né? E mesmo se fosse presencial, se a gente fosse uma empresa presencial, seria o mesmo processo, né? A gente iria também pedir o estudo topográfico, fazer o projeto por cima, né, desse estudo. Então, que bom que não teve problema em relação a isso, né? É verdade. Graças a Deus deu tudo certinho nessa parte. Bacana. Vamos falar um pouco, então, agora sobre a comunicação, né? A gente é uma empresa online, estamos muito longe de você, né? Você mora em Minas Gerais, a gente é uma empresa do Sul, né? E você acha que essa comunicação à distância, online, ela ajudou no seu processo ou deu uma dificultada? Era melhor ter feito algo presencial ali? Como que foi? Olha, hoje a gente está vivendo uma época, né, uma era aí toda moderna, né, onde basicamente a distância já não é um problema, né? Então, assim, a gente consegue se falar e se comunicar de uma maneira muito rápida, né? Às vezes eu acho até mais prático do que presencial, né? Até porque a gente está em pandemia, então se tornou ainda mais prático ainda. Na época, acho que o projeto, eu não estou lembrado se já tinha começado a pandemia, eu acho que tinha já. Estava bem no começo. Bem no começo, Bem no comecinho, eu lembro que eu tinha mudado, estava bem assim, no iniciozinho, a gente não tinha noção do que ia virar, né? Mas, enfim, agora, uma coisa que eu quero pautar nesse detalhe aí, que eu acho que todo mundo pode pensar que, será que não tem? Todo projeto, né, acho que eu até sou um cliente muito tranquilo, sabe? Como cliente independente, né, seja com vocês ou até com outra empresa que eu precisasse prestar serviço, eu sou muito tranquilo de lidar, então assim, a gente tenta levar, mas eu acho que todo tipo de empresa, você, como cliente, pode vir até algum problema, pode vir até algum desacordo, algum detalhe que você se incomodar. Eu realmente, no comecinho, até o
os meninos lá, como é que é o nome? Eu me esqueci do Matheus, porque são dois, né? Isso. Então, eu comentei com ele, eu fiquei um pouco preocupado e tal. Eu lembro que eu comentei, nossa, a gente teve um erro aqui e tal, que eu acho que faz parte de qualquer empresa, de qualquer profissional, às vezes ter um equívocozinho, isso é normal, não significa que porque é a distância ou não é, que não vai ter esse equívoco, né? A gente precisou fazer, inclusive, uma alteração na prefeitura e o pessoal, vocês fizeram para mim assim, muito rápido, eu levei lá, deu tudo certinho. Então isso faz parte, né? Não significa que isso acontecer, eu estaria desmerecendo a empresa, né? Tanto que eu me propus em todos os momentos a falar o que fosse preciso, porque realmente hoje, estando na minha casa, vendo o resultado final, eu fiquei bem satisfeito mesmo de que tudo isso aconteceu. A gente teve alguns momentos assim que eu fiquei um pouco apreensivo, preocupado talvez, esse detalhe aqui talvez deixou a faltar, esse aqui ficou faltando, mas a comunicação, como você mesmo citou, sempre foi favorável. Tinha dia até que eu ficava sem graça, eu chamava vocês, às vezes era até dia que não era útil e tal, e aí passava vocês mesmos e respondia, falava, olha, eu não estou no escritório, mas eu respondo assim que possível. Então, assim, eu gostei demais, achei muito prático o grupo, todo mundo, né? Às vezes eu tinha algum probleminha com algum detalhe de prazo, e aí eu conversava com a Karina ou com o resto do pessoal, e aí a gente, nessa comunicação, se resolvia tudo de uma maneira bem rápida. Bacana. E a gente sempre fala, né, que a gente fica à disposição do cliente realmente até o fim da obra. E aqui, né, Jana, você já terminou a obra, a gente ainda conversa, né, ainda se comunica, você está aqui conversando com a gente. Então, realmente, né, esse é um compromisso que a gente faz, dali, né, você citou o grupo. E para quem não conhece o processo aqui da empresa, né, assim que o cliente fecha um projeto com a gente cria um grupo ali no WhatsApp e coloca todos os profissionais que vão participar do projeto, né, o arquiteto, ali os engenheiros, o Matheus Schnaglia também está no grupo, eu estou no grupo, né? Realmente todos os profissionais com o cliente, né? Alguns clientes também pedem para adicionar a família, a gente adiciona a esposa, esposo, os filhos, sim, né? Para realmente todo mundo participar. Sim. E esse grupo, né? Mesmo quando a gente finaliza o projeto, a gente mantém, né? Então, assim como o Janan falou, às vezes tem alguma dúvida ali durante a obra, não está entendendo muito alguma coisa do projeto, é só chamar ali que a gente responde, né? Tem cliente até que faz videochamada na própria obra, né? A gente vê, já vê qual é o problema, ajuda, né? Para realmente a gente conseguir... Isso daí, desculpa... Pode falar. Desculpa te cortar, isso aí, lembra, você comentou, teve realmente umas 2 vezes que a gente, umas 2, 3 vezes que eu fiquei com dúvidas, sabe? A gente teve dúvidas aqui. E aí, assim, eu falei assim, olha, essa área já não é tanto minha, então, o que eu fiz? Eu combinei, né? Eu agendei com o engenheiro, e aí meu pedreiro conversou com ele. Então, a gente fez uma ligação, né? Vocês aí no Sul, e eu aqui, a gente fez uma ligação pelo WhatsApp. Meu pedreiro conversou com a equipe de vocês, tirou a dúvida que ele tinha no projeto e foi bem tranquilo. Isso já chegou a acontecer umas 3 vezes que eu agendei e foi tudo bem tranquilo. Bacana, legal. Ele abriu aí o projeto, conferiu e tudo. Exatamente, é esse tipo de suporte, né, que a gente fala. A gente não está presencialmente na obra do cliente, mas a gente fica à disposição ali, né, e nesse mundo hoje que é totalmente virtual, totalmente online, fica muito mais fácil essa comunicação, né? Porque assim como o Janan fez, veio, ligou pra gente, todo mundo também pode fazer, né? A gente realmente fica à disposição até o fim da obra. Legal, Janan. Então, sobre o teu projeto, né, sobre a tua obra, agora que finalizou, você acha que a gente conseguiu entender as tuas ideias, o que você queria ali para o seu projeto, e ele ficou do jeito que você realmente queria, né? Do jeito que você sonhava, imaginava? Sim, não, sem sombra de dúvida, né? O que eu mais gosto, às vezes, assim, né? Eu até sei que existem pequenos detalhes que, às vezes, no decorrer, por motivos, às vezes, seja motivos mesmo pessoal, motivos, de repente, de ocasionar, às vezes, acontece de algum pequeno detalhe não ficar idêntico, talvez, a uma renderização que foi feita, né? Mas, assim, como você mesmo citou, seja dos cômodos todos em si, até mesmo da parte de baixo, fachada, tudo, a gente procurou tentar manter 100%. É uma coisa que eu acho que é importante em todos os clientes, né? Que faz porque aí você consegue ficar satisfeito, né? Porque pelo menos eu acredito que né, a pessoa, quando ela faz a aprovação final, né, significa que ela está satisfeita ali com o resultado, né, que foi proposto ali durante a elaboração do projeto. Na época, a gente teve algumas pequenas alterações que no decorrer foram acontecendo na época de elaboração do projeto.
Então, assim, mas quando a gente concluiu, eu procurei seguir tudo. Então, assim, super satisfeito. Às vezes eu mostro para o pessoal, assim, a imagem, né? Concluído e projeto, então o pessoal fala, nossa, que bacana, né? Porque é engraçado, né? Você vê o desenho e vê ali a foto real, né? Sim, e igual eu comentei, né, antes da live ficar ali, ele ficou muito idêntico, né? Tem alguns clientes ainda que mudam alguma coisinha na hora da construção, mas, né, a gente gostou ali que você seguiu realmente fielmente o projeto e a gente compara as fotos ali e realmente tem foto que não dá pra saber qual é o projeto, qual é a construção. Mas bacana, legal que, né, você ficou satisfeita. Até antes da live cair, o Janã falou que a casa dele é a mais linda do bairro, da cidade, e a gente nem tem dúvida disso. Bacana. Pois E é. durante a... Mas isso é bom. Pode falar. Hum. Não, era isso. Tá bem. Durante o processo de construção, né? Você contratou ali uma equipe para construir e você sabe dizer se eles tiveram alguma dificuldade, né? Em entender ali o projeto, em executar o projeto que a gente tinha fornecido, ou se foi tranquilo o processo, eles pegaram ali as pranchas e, né, construíram. Então, foi muito tranquilo, sabe? A equipe que fez para mim é uma equipe muito assim, responsável, eles são assim, muito inteligentes, mas assim, são conhecidos meus, né? Muito amigos meus, muito bons profissionais, mas assim, por incrível que pareça, foi muito tranquilo, sabe? Assim, eu até brinquei com eles que as ferragens da minha casa, eu mandei fazer tudo de uma vez, tudo. Desde a fundação até o pé direito duplo, eu mandei fazer numa empresa tudo, entreguei os projetos. E aí eles mandaram o caminhão, eu falei assim, até brinquei, falei, caramba, se tiver algum erro, né, tô ferrado. Porque, né, foi muito caro, né? Foram quase 3 toneladas de ferro, tudo já armado, pronto, que eu mandei né, fazer, armar, tudo sob medida, como vocês descreveram ali nos projetos estruturais. E por incrível que pareça, assim, cada detalhezinho, até as pontinhas que sobravam em cima sobrou exato, sabe? Foi muito bem calculado. Você estava falando, então, dos materiais, né, da obra, da parte da construção. Isso. Pois é, então, no geral, como eu falei aqui assim, foi muito tranquilo, sabe? Os profissionais conseguiram entender muito bem a maneira da elaboração e tudo que a gente tinha dúvida também, como eu te expliquei, foi tranquilo. Tem um rapaz perguntando aqui, ele já perguntou umas 3 vezes, né, se o valor gasto foi o mesmo previsto. Acho que é esse rapaz aqui, é isso mesmo? Isso, Foi o Juca Menati. Isso, deixa eu responder. Então, olha, eu iniciei, né? Na verdade, vocês que estão envolvidos aí com obra também, houve um superaquecimento muito grande na questão de construção civil nesse último ano, né? Eu não sei se na região de vocês tem tido isso, mas aqui em Minas tem sido uma coisa, assim, absurda mesmo, sabe? E, assim, o material, principalmente, subiu, assim, absurdos mesmo, tipo 200%, 100%, sabe? Então, assim, no começo, sim, eu tive... O que eu previa, eu estava conseguindo gastar. Talvez do meio para frente, onde a gente já entrou numa parte da pandemia que já estava com mais alta, e aí a gente se deparava com a falta de material, a falta de produção de alguns materiais da construção civil em geral, então a gente foi percebendo esse aumento, né? Hoje, realmente, eu vejo o pessoal, quem está construindo aqui, questionando muito isso, né? Eu comecei a minha obra com cimento a R$17 aqui na minha região. Hoje ele está 30. Nossa. Né? O mesmo, o ferro eu pagava R$6 o quilo armado, hoje está 19. Então, assim, do meio, e isso foi gradativo, né? O cimento era 17, foi para 20, 22, 24, 26, 28, hoje é 30. Então, logicamente, de lá para cá, os valores foram ficando um pouquinho diferentes. Mas, na prática, a maioria, sim, eu consegui acompanhar o preço que eu tinha previsto. Sim. E isso, né, você perguntou ali se em todo lugar, e realmente, acredito que em todo lugar. E até uma das coisas que a gente fala, né, a gente sabe que os materiais de construção já estão caros. Imagina construir sem projeto e comprar material a mais.
né? Então, igual você falou ali das ferragens, Nossa. que veio o valor exato, né? Isso justamente é o que o Exato, projeto previne, né? A gente comprar mais. Então, em todos os projetos ali, Sim. né, o Janan sabe, a gente entrega uma planilha que chama quantitativo de materiais. E nessa planilha, né, a gente entrega por projeto, a gente coloca ali a relação de insumos e quantidade, né? Então, igual o Janan falou, vem certinho ali Sim, tudo sim. que você precisa comprar na medida certa, né? Então, isso te previne ali de Sim. comprar material a mais, de repente. Então, bem bacana. Janan, Sim. queria te perguntar agora, Sim. qual foi o fator decisivo que fez você fechar aqui com o 23 Projetei? Olha, bom, como eu te expliquei, eu já estava decidido a fechar com alguma empresa de maneira assim, né, que a gente trabalhasse à distância mesmo, porque eu estava muito preocupado com o custo. Eu queria fazer um projeto, eu não queria entrar numa obra sem projeto ou apenas começando com um projeto simples e tal. Então eu queria um projeto bem elaborado, bem modernizado, enfim, né? Então eu já estava com essa ideia. Eu consultei várias empresas, né? Porque hoje em dia tem muitas empresas. Se você pesquisa no Google, você vê algumas empresas, mas assim, o que mais me chamou a atenção é a seriedade da 123 Projetei em todos os aspectos. Desde o dia que eu chamei, que eu consultei, e aí eu também tinha um certo receio, e aí a gente está lidando com pessoas de todo o Brasil, e hoje em dia, pela questão da internet, a gente vê muito risco de fazer uma compra à distância, né? Uma compra online, e você, de repente, ficar passando a raiva de não receber o produto, de não receber o serviço, ou de ser enrolado, ou até mesmo de ser golpeado. Então, assim, eu tinha esse receio, sabe? Mas, na época, o pessoal foi muito, muito transparente comigo e comentou, olha, se você tem esse receio, a gente faz aí por Mercado Pago, a gente faz de uma maneira que te deixe mais tranquilo e mais tranquilo para poder fechar. E, bom, tudo isso foi favorecendo, né? Além disso, tinha um desconto à vista, parcelado no cartão, e, né, enfim, todos esses fatores aí contribuíram. Além de que uma das primeiras pesquisas, quando se faz uma pesquisa de um projeto à distância, pelo menos no Google, vocês são praticamente os primeiros a aparecer lá. Então, assim, isso mostra, né, todo a... Opa! Voltamos. Nossa, desculpa, na verdade agora foi meu celular descarregou. Não tem problema. Não sei o que está acontecendo Aí, nesse Instagram hoje. Então tá bom. Bacana. A Jana estava falando aqui para o pessoal que eu acho que a gente já, né, abordou grande parte do conteúdo que a gente tinha separado. Abrir mesmo de novo a live só para a gente se despedir, né, de forma correta, ali, de forma bacana. Queria só, então, terminar te perguntando, né, se você indicaria 123 Projetei e se você indicaria, por que você indicaria a nossa empresa? Então, com certeza indicaria, já indiquei, né? Já indiquei diversas vezes já para vários amigos, vários conhecidos. E eu indicaria sim, porque eu acho que a empresa é uma empresa muito responsável, né, com o cliente, muito responsável em prestar um serviço de qualidade. Isso aí, gente, eu tô falando assim, não é nada combinado. A gente até você me chamou e eu falei, não, vamos lá fazer, nem sabia o que ia ser falado, depois você só comentou comigo, né, pra gente, né, que ia ser pergunta simples e tal, mas assim, com muito carinho mesmo, em forma de gratidão, eu falo para vocês que eu fiquei muito satisfeito mesmo com o resultado da casa, né, a gente ficou muito feliz, era um sonho nosso, né, de deixar a casa da maneira que a gente queria e fazer um projeto com uma empresa responsável, com todo uma experiência, né, nisso tudo e principalmente, né, trabalhando com o que há de mais moderno em relação a projeto. Eu falo porque eu vejo isso daí, né, desde os vídeos tão bem elaborados, das fotos bem renderizadas e da capacidade que você vê que a cada dia vocês estão trabalhando ali, acompanhando o mercado de construção que a cada dia está mais exigente, mais ali voltado para os detalhes em si. Então, com certeza, eu indicaria sim. E aí, você pode falando, eu vou virar minha câmera aqui, deixa eu ver como é que vira essa câmera aqui. Só para me mostrar o pessoal aqui um pouquinho. Ah, tá, eu vou virar assim. Aí, gente, olha só para vocês verem aqui. Essa aqui é a minha sala, é um pé direito duplo, né? Tem 5 metros. 5 metros de altura.
E tudo isso aqui a gente foi pensando junto, né? Ficou Esses muito detalhes, linda a casa, Janã. Parabéns. né? Muito Aqui linda a mesmo. cozinha, essa portona linda aqui, que eu era doido para colocar uma porta grande assim de peroba rosa. E Tipo aqui de é meu novela essa escritório. porta, hein? Esse é meu escritório estúdio, né? Que é meu estúdio de música aqui, que é um dos detalhes que eu pedi na época, que eu precisava de um estúdio para trabalhar, né? E aí, gente. Bacana. Então, para quem, né, perdeu o início, o Janã, ele é o nosso cliente aqui, fez o projeto conosco. Ele tem um terreno em desnível e agora ele está mostrando a casa dele aí finalizada, né? Esse sonho realizado, né, Janã? Com certeza. E é isso aí. Janã, muito obrigada, então, mais uma vez. Gratidão pela amizade, né, que você fez aqui com todo mundo da nossa empresa. A gente se sente muito honrado em fazer parte desse sonho, em fazer parte desse projeto que ficou lindo, né? Pra gente é uma alegria imensa ver essa casa construída e a gente acompanhou todo o processo, né? E foi muito bacana toda a evolução da obra, você sempre foi mandando foto ali pra gente. E gratidão mesmo por, né, explicar aqui pro pessoal um pouquinho sobre o processo. Tenho certeza que tiraram muitas dúvidas. E, enfim, tem, acho que só mais uma pergunta ali da professora Beth. Quantos metros quadrados tem essa casa? Aqui tem, bom, a gente tem aqui a parte de baixo, né, que é a parte da entrada, da garagem, né, e a casa. Aqui em cima a gente tem 115 metros. É um espaço, assim, bem bacana mesmo, porque são 3 quartos, a sala, a cozinha, aí tem uma lavanderia também, tem o banheiro, tem closet, tem essa lavanderia aqui também, tal, tem a parte aqui tá escuro. Mas tem aí tem a garagem e a parte de baixo que dá já uma outra parte que na verdade nem está terminada ainda não, mas só a garagem está concluída e a casa. Mas resumidamente mesmo a área útil tem 115 metros. 115 Bacana. Metros. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente abordou vários conteúdos aqui, várias dúvidas que os clientes tinham. Como eu falei, depois entrem ali no perfil do Janã para vocês conhecerem o trabalho dele, né? O Janã é músico, manda muito bem, então, né, entrem ali no perfil. A gente tem foto também do projeto do Janã, se vocês quiserem ver ali no nosso feed. E é isso, Janã, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada pela disponibilidade, por tirar as dúvidas e a gente fica à disposição, tá bem? Tá certo. Fica Tchau, com Deus, tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.